Fala galera, tudo bem? Vamos continuar aqui com nossas aulas do Linux? Vamos lá! Olha só galera, existe aqui no Linux também um editor de textos que você pode utilizar dentro do ambiente textual. Ele é um editor gráfico que você consegue acionar pelo ambiente textual, que é justamente esse editor aqui, ó. Você vai digitar o comando gedit lá na sua tela shell, na sua tela terminal. Então basicamente, olha só, vamos colocar aqui na tela terminal o atalho, né, Ctrl Alt T, vamos lá, e aí coloca gedit. Pronto, ele vai chamar essa telinha gráfica aqui, ó, que é um editor de textos bem simplificado, tá? Melhor do que ficar usando lá o comando cat, né, para você criar um arquivo, ou o comando tot, né? Então você pode criar aqui os seus arquivos, né, editando aqui numa janelinha um pouco mais amigável. Beleza? Ele tem até corretor ortográfico, se for o caso. Você tem algumas opções aqui no menuzinho, aqui, ó, clica bem aqui, ó. Tem algumas opções nas ferramentas aqui, ó, para fazer, por exemplo, correção de ortografia, né? Isso é muito interessante, seria data e hora. Enfim, ele é um editor bem simplificado, melhor do que ficar utilizando aquela telinha preta, né? E aí você pode salvar o documento, né? Vamos lá, o atalho, Ctrl S, né? Vou salvar, escolhe a pasta pelo navegador de arquivos aqui, né, pelo navegador de arquivos do Linux, mesmo da parte visual da janela gráfica. Vamos colocar, por exemplo, vou colocar nessa pasta aqui, ó, teste. Vamos criar um nome para esse arquivo, né? Vamos criar um nome para esse arquivo, vai ser arquivo, opa, perdão, aqui. Arquivo gedit, pronto. E aí, clica no botão salvar, tá aqui, ó, cliquei no salvar. Pronto, se eu fechar a janelinha, tá? Vou entrar lá na pasta teste agora, cd teste. Vamos dar um ls. Olha lá, o arquivo gedit está aqui, ó. Vamos ver o conteúdo dele? Cat, arquivo, gedit. Olha só, aquele conteúdo que eu escrevi. Ah, eu quero editar um arquivo já existente no gedit. Não tem problema. Gedit, coloca o nome do arquivo. Vamos pegar aquele arquivo saída ali, ó, saída.txt. Olha só, ele já abriu o arquivo, né, com algum teste anterior que eu fiz utilizando lá o comando ls, redirecionando para esse arquivo, por exemplo. Olha só, está aqui o conteúdo do arquivo. Beleza? Então, um editorzinho bem simples aí para vocês utilizarem no ambiente do Linux. Voltando aqui comigo. Vamos lá. Alguns comandos que podem aparecer na tua prova para gerenciamento de processos, ver a quantidade de memória livre utilizada da tua memória RAM, do teu disco rígido. Então, alguns comandos podem aparecer nos enunciados de questões, então é bom vocês saberem o que significam esses comandos, tá? Não se preocupe, que as bancas não cobram detalhes dos resultados, mas mais em si o que significa aquele comando, tá? Então, olha só, existe o comando free, tá? Que ele exibe a memória livre usada e os buffers da memória RAM. Basicamente, ele vai te mostrar a capacidade da tua memória RAM e o que está sendo utilizado ou não. PS, lista os processos ativos. Então, todos os processos que estão rodando naquele momento que você está utilizando o teu Linux, ele vai mostrar todos os processos que estão carregados naquele momento, que estão sendo executados naquele momento em memória. Beleza? O kill, eu quero matar um processo, eu quero tirar um processo de execução, eu quero parar aquele processo. Então, eu rodo o comando kill, colocando o número do processo que eu quero retirar da memória. Vamos tentar fazer um exemplo aqui? Olha só. Comando PS, pronto. Nesse PS aqui, eu estou com dois comandos rodando. Olha só, o bash, que é a própria tela aqui que eu estou executando, e esse PS aqui seria o comando que eu acabei de executar. Eu posso matar o processo, por exemplo. Eu faço aqui, ó, kill, e eu pego o PID, o Process ID, com esse nome aqui, com esse número aqui, ó, kill 2323. Pronto. Ele diz que o processo não existe mais. Por quê? Porque o PS justamente é o comando que eu acabei de executar. Se o processo está fora de memória, ele não vai matar nada, né? Mas se ele tivesse rodando, ele teria finalizado a execução desse processo que está aparecendo nessa listagem aqui. Beleza? Voltando lá. E tem o kill all, né? Que você consegue finalizar o processo usando o seu nome ao invés de utilizar o ID de identificação. O DU, relatório de uso do disco, ele mostra o espaço ocupado por cada arquivo. Então, se no teu disco rígido você tem vários arquivos, ele mostra qual é a alíquota de espaço, qual é a quantidade de espaço que cada arquivo
está ocupando lá no teu disco, beleza? Aí tem esse DF, que é para mostrar o espaço livre que você tem nas tuas partições ou nos teus discos. Lembrando, uma partição ela faz parte de um HD, de um disco. É como se você estivesse dividindo um disco rígido em dois, vamos dizer assim. Quando eu crio uma partição, duas partições. É como se o teu disco rígido físico, na verdade, estivesse sendo separado em dois, logicamente, mas fisicamente só é um disco. Então ele mostra o espaço livre. Não vai confundir o DU com o DF. O DU ele vai mostrar quanto que um determinado arquivo ou que vários arquivos estão consumindo do disco rígido. O DF não. O DF está te mostrando o espaço livre do disco rígido. O Jobs. Quando você está utilizando comandos na tela shell, cada comandinho ele ocupa a execução da tela naquele momento. Então, se for um comando muito longo, você não vai conseguir fazer mais nada naquela tela enquanto aquele comando não acabar. Então, esse comando ele é um job, beleza? Mas se você não quer travar a sua tela, então você tem como criar comandos, colocar ele em background ou em foreground, ou seja, em background, olha, deixa o comando rodando, mas não trava a tela, tá? É um job. Ah, eu quero que esse comando fique rodando na frente agora, enquanto os outros estão lá atrás sendo executados sem travar a tela. É um job também. Então, o jobs vai listar os processos que estão em execução na tela shell. E aí, se eu quero colocar um processo em background, por exemplo, eu quero rodar dois comandos, só que um comando vai travar a tela. Eu não quero que esse comando trave a tela, então eu jogo ele em background enquanto ele está ali quietinho para poder rodar um outro comando, que eu não quero que aquele comando, aquela tarefa seja finalizada. Então, essa tarefa que eu não quero que ela seja finalizada ainda, eu não quero fechar aquele comando, eu não quero fechar um editor de textos, por exemplo, eu jogo ele em background, tá? Quero tornar o processo de volta, ou seja, em execução de novo na tela shell, é o comando FG, beleza? Então, esses três comandos, o jobs, o BG e o FG, são meio que utilizados em conjunto aí, beleza? Comando top e o comando PS. Olha só, o PS que a gente acabou de ver aqui, ele lista os processos ativos. Só que o PS ele mostra apenas um quadro estático. Olha, tem isso aqui ativo. Pronto. O comando top, ele é, vamos dizer assim, uma versão melhorada do PS. Ele vai te mostrar os processos que estão em execução, só que ele vai atualizando os resultados na tela. Ou seja, se um processo saiu, ele já mostra que o processo saiu da tela. O PS não. O PS ele mostra a lista dos comandos, dos processos em execução. Se um processo daquele já saiu da memória, ele vai continuar sendo mostrado ali na lista do PS. Por quê? O PS é uma lista estática. O top não, ele mostra uma lista dinâmica. Se um processo sai, ele já atualiza aquela lista naquele momento. Beleza? Então, olha só. Esses são dos principais comandos para você consultar dados sobre processos, sobre aplicativos que estão rodando em memória, capacidade do disco, eles podem aparecer em questões de prova. Então, é importante a gente, é aquela história, vamos pecar pelo excesso, nunca pela falta. Então, aqui tem mais um conhecimento para que você massifique aí no seu estudo com o Linux, tá? E o comando lshw, que é para listar informações sobre hardware no teu computador, tá bom? Vamos lá. Comandos para instalação de pacotes. Primeiro, o que são pacotes, galera? Tenta imaginar os pacotes como se no Windows fossem os instaladores de programas, tá? Então, no Linux, quando eu quero instalar um programa, um comando, alguma funcionalidade nova, eu vou instalar através de um pacote. Então, o pacote ele vai ter todos os componentes, todos os arquivos, tudo aquilo que é necessário para a instalação de um programa, de um comando, enfim, tá? Só que, às vezes, um determinado pacote que você vai instalar, ele pode ser que ele tenha uma dependência de outros pacotes, ou seja, para um pacote funcionar, ele pode depender de outros dois. Ou seja, tu vai ter que, além de instalar aquele pacote principal, instalar outros dois pacotes. E isso dá um trabalhinho para você fazer. E se você fizer de forma errada, ninguém vai funcionar, beleza? É aí que entram os gerenciadores de pacotes, que são comandos que vão fazer tudo isso para ti. Olha, eu quero instalar um pacote de um programa X, mas esse programa X depende de 15 outros pacotes. Tem que remover pacote antigo, tem que atualizar pacote que já existe e tem que colocar pacote novo. Você vai fazer tudo isso? Não. Quem vai fazer para você são os gerenciadores de pacotes, que são dois comandos que podem ser utilizados, que podem aparecer na tua prova. Ou o comando apt, ou o comando apt-get, beleza? E olha só, qual é a vantagem de você utilizar esses comandos? Uma das vantagens de você utilizar esse tipo de comando
é que quando você vai instalar alguma coisa no Linux, uma das vantagens de você utilizar o Linux é que os programas eles ficam disponíveis em repositórios locais, ou seja, no seu computador, ou em repositórios remotos, ou seja, serviços que estão pela internet. E esses repositórios armazenam os pacotes, os programas que você vai precisar instalar no seu Linux, eventualmente. E olha, você vai ter a segurança que aquele programa que está nesse repositório, ele é um programa válido, ele não vai ser um programa que está com problema, que pode ser um programa perigoso para o seu computador, por exemplo, tem um malware escondido, um vírus, não. São programas aprovados que só ficam nesses repositórios e que vão garantir que a segurança no teu computador, que você vai instalar um programa válido, beleza? Que não vai ter nenhum programinha ali mal intencionado. Então, o comando apt ou apt-get, eles se conectam nesses repositórios para baixar os pacotes necessários ou as dependências para fazer a instalação no teu computador. Beleza? Vamos lá, continuar aqui. Aqui é um exemplo que eu utilizei. Eu precisei instalar um pacote para rodar este comando aqui. Então, quando você quer rodar, por exemplo, um comando que ele não existe, o próprio Linux te dá uma sugestão. Olha, esse comando não existe. Instala o pacote X. Então, aqui, ó, usando a opção de superusuário, porque o apt ele é um comando para administração, né? Então você tem que ter o perfil de administrador para isso. Então, eu executei o comando em modo administrador, eu tive que colocar a senha do administrador, e aí, olha só, ele vai montando toda a estrutura necessária para instalar os pacotes. Olha só, ele precisa de pacotes extras aqui, ele deixou bem claro que ele vai instalar esse pacote, mais esse, e ele no final vai dizendo, olha, não teve nenhuma atualização, 3 pacotes novos foram instalados, né? Nenhum foi removido, né? Então, olha só, ele está fazendo tudo isso para você, só para instalar esse comandinho aqui que está dentro de um pacote. Então, essa é a ideia de você utilizar os gerenciadores de pacotes. Eles vão facilitar a tua vida nesse sentido, beleza? Quer fazer manualmente? Beleza, por sua conta e risco. Já tem essa função aqui para você. Vamos lá, galera. A gente não pode deixar de falar também de alguns comandos que podem ser utilizados em redes de computadores quando você está utilizando o Linux, beleza? Então é importante a gente, aquela velha história, vamos pecar pelo excesso, nunca pela falta. Vamos lá. Algumas palavras-chave que podem aparecer nas tuas questões e que podem te ajudar a resolver questões que envolvam comandos do Linux. Por quê? Aqui a gente vai envolver muitos conceitos de redes de computadores. E a gente não vai fazer uma revisão agora de redes de computadores, até porque nós temos uma videoaula só sobre isso, sobre a parte de internet, intranet, protocolos. Então aqui é mais algumas palavras-chave que gostam de aparecer nas questões relacionadas a esses comandos. Tá? Vamos lá, a primeira palavra-chave, essa palavra aqui, ETH0. Todas as interfaces de rede do seu computador, se você tem uma placa de rede, tudo é arquivo. Eu já falei para você que qualquer dispositivo hardware no seu computador é um arquivo que é identificado no Linux. Então, a placa de rede do teu computador, ela está identificada por um arquivo chamado ETH0. Então, esse ETH0 é a identificação, o arquivo que está identificando a tua placa de rede. Ah, professor, eu tenho 2 placas de rede, então vai ter um ETH1. Eu tenho 3 placas de rede, um ETH2, 0, 1, 2 e assim por diante. Beleza? O que é um host name? Host é qualquer dispositivo que está conectado numa rede de computadores. Então, quando você escutar essa palavrinha host, significa um dispositivo na rede. Pode ser um computador, pode ser uma impressora, pode ser um roteador, enfim, um dispositivo conectado na rede. O que é um host name? O nome de um dispositivo. Então, o nome de um computador, o nome de um dispositivo que está na rede. Esse aqui é clássico, o TCP/IP, que é um dos principais protocolos utilizados para a transmissão de dados em redes de computadores. E o Linux trabalha tranquilamente com a pilha de protocolos TCP/IP. Tá? O que é um roteamento, galera? Roteamento vem da palavra rotas. E rotas lembram o quê? Os roteadores. Então, para a comunicação de dados, tanto numa rede interna como numa rede externa, você pode definir rotas por onde as suas informações vão chegar até o destino. Tá? Então, imagina que em uma determinada rede você tenha 5, 10, 20 roteadores. Então, você pode definir as rotas pelas quais determinadas informações vão trafegar até chegar no destino. Então, essa é a ideia de um roteamento. Você vai definir rotas por onde os dados serão
trafegados. Isso é extremamente associado, por exemplo, com roteadores ou com switches, por exemplo, que você consegue identificá-los com endereços IPs. Lembrando, o que é o endereço IP, galera? Galera, dica, hein? Se você está com dúvida em alguns termos da parte de redes, assista a aula de internet e depois venha para cá, tá? Então, no roteamento, a gente vai utilizar endereços IPs, porque o IP ele define o quê? A identificação de dispositivos. E a gente identifica os roteadores numa rede através de endereço IP. Né? Switch também, através de endereço IP. Beleza? Então, a gente vai definir as rotas através de roteamentos, tabelas de roteamento. E temos comandos para isso. Intranet e internet, aquele velho conceito, né? Intranet é a rede privada, uma rede interna. Internet, uma rede pública, rede mundial de computadores. Tá? Os arquivos para você configurar uma rede de computadores, eles vão se encontrar nesta pastinha aqui, que é a pasta ETC. Lembra da pasta ETC que a gente viu nas videoaulas anteriores? Que é a pasta onde vai ter as configurações dos dispositivos. Então, a parte de rede de computadores, você vai também configurar aqui, ó, dentro da pasta ETC. Vão ter diversos arquivos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Super dica. Para quem está acostumado a utilizar o Windows, qualquer coisa que você já fez em ambiente de rede com Windows, você consegue fazer com Linux. Então, lembre-se dessa dica na hora da prova, quando te perguntar se alguma coisa funciona ou não no Linux em relação a uma rede de computadores. Se você consegue fazer no Windows, no Linux você consegue fazer também. Tá? Linux também trabalha com o esquema cliente e servidor, ou seja, uma máquina que tem um Linux, ela pode ser tanto cliente como ela pode ser um servidor de arquivos. Tá? Então, no Windows não dá para fazer isso? No Linux também. Beleza? Vamos lá. Quais são os arquivos que vão estar lá dentro da pasta ETC para a configuração de um ambiente de rede do Linux? Tá? Então, primeiro, nós vamos ter esse arquivo hosts, tá? Ou seja, vai conter a relação dos dispositivos que estão na rede, né? Os dispositivos com os seus endereços IPs. Então, olha só, vai ter o endereço IP do dispositivo e o nome do dispositivo que tem aquele IP. Aqui, ó, o IP do dispositivo e o nome daquele dispositivo que tem aquele IP. Beleza? Vamos ter também a configuração das redes, que é no arquivo etc, no arquivo networks, ou seja, ela vai ter a relação qual é a rede e qual é o endereço IP que identifica aquela rede, beleza? Então tá aqui, ó, o nome de uma rede, por exemplo, e o endereço IP que identifica aquela rede, o nome de uma rede e o endereço IP que identifica aquela rede, beleza? Vamos ter também o arquivo interfaces, que vai estar na pasta etc/network, tá? Aqui é a configuração da placa de rede. Então, quando você vai configurar uma placa de rede no Linux, você vai utilizar este arquivo aqui, tá? Lembrando, uma placa de rede ela pode trabalhar de duas formas. Ela pode trabalhar com IPs com endereçamento dinâmico ou endereçamento estático. O que é o endereçamento dinâmico? Vai existir o servidor de DHCP. O DHCP ele vai gerar os endereços IPs automaticamente para os dispositivos que estão naquela rede. Estático, você vai ter que configurar o endereço IP manualmente naquele dispositivo, naquela placa de rede. Que é o caso dessa primeira configuração aqui, ó. Ele está configurando de forma aqui, ó, estática, uma placa de rede. Olha aqui o ETH0, tá vendo aqui, ó? ETH0. Eu estou configurando esta placa de rede para ela trabalhar de forma estática, ou seja, o endereço IP dela vai ter que ser configurado de forma estática. Então aqui as informações de endereço IP, olha, o endereço IP da máquina, qual é o endereço IP da rede que aquela máquina faz parte, qual é a máscara de rede, qual é o gateway de acesso e o endereço de broadcast, ou seja, o endereço que vai, no qual todos os computadores daquela rede vão receber mensagens. Ou então, ser configurada de forma dinâmica. Olha só, tu não precisa fazer nada disso manualmente. Simplesmente você vai colocar para aquela placa de rede, olha, usa o DHCP. Então ele vai estar configurado de forma dinâmica. Beleza? Vamos lá. O arquivo que está na pasta etc resolve.conf serve para identificar os servidores de DNS. Lembrando, o que é o DNS? É aquele servidor que vai traduzir um nome de domínio, o nome de uma máquina para um endereço IP, beleza? Então, basicamente, vai ter o nome de um servidor e o endereço IP ao qual vai ser utilizado para fazer a consulta de DNS. E, opa, travou foi tudo aqui. Desculpa aí, galera, o teclado deu uma pulada aqui. E temos aqui, né, o etc, né, /hostname. É um arquivo que vai ter
o nome do teu computador. Tu quer saber qual é o nome do teu computador no Linux? Olha só, clica lá na tua tela terminal e digita lá, host name. Olha, o meu computador tem esse nome aqui, ó, Gastone-VirtualBox. Beleza? Vamos lá. Quais são os comandos mais comuns, né, para redes de computadores? Olha só, esse comando aqui gosta de aparecer muito em prova. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, vou mostrar alguns exemplos de como utilizar esse comando para você não perder um pontinho na sua questão. Vamos pegar pelo excesso. Então, esse fconfig é um comando que você vai utilizar bastante para configurar, controlar ou visualizar informações da configuração de rede do seu computador, da placa de rede, por exemplo. Tá? Não confunde com IP, que tem um Pzinho, P de pato. ipconfig é no Windows. No Linux é ifconfig. Comando ping, para você medir o tempo de resposta de uma máquina que você está tentando se comunicar. Então, vão ser enviados pacotes para uma máquina de destino e aí vai ser medido o tempo que esse pacote está chegando, o tempo de resposta que essa máquina vai dar para você. Tá? Então, o ping ele faz isso. Ele é muito utilizado para descobrir se uma máquina está na rede de computadores. Os analistas de redes usam muito esse comando para saber, olha, por que a impressora não está funcionando? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai verificar se a impressora está na rede. Então, ele vai jogar um ping nessa impressora para saber se a impressora vai responder ao comando. Tá? O route, lembra do roteamento? Esse comando route você vai exibir, você vai configurar, modificar as tabelas de roteamento que vão existir no teu computador que está com o Linux instalado, para você definir as rotas de transmissão dos dados pela rede de computadores. Esse comando aqui, MITool ou ETHTool, você consegue fazer consulta ou alteração de algumas propriedades da placa de rede. Consigo fazer também pelo fconfig, por exemplo. Tá? O NMTUI, para você também configurar a placa de rede, só que ele vai abrir uma janelinha gráfica para você fazer essa configuração. E aí, olha só, tem um novo comando chamado IP. Então, nas novas versões do Linux, esse comando IP ele já vem substituindo o comando ifconfig. Tá? Então, pode ser que apareça isso na tua prova. Então, é importante você saber que esse comando IP ele pode ser utilizado também para fazer configurações, gerenciamento de características da parte de redes do teu computador. Beleza? E aí nós temos o comando who, que mostra qual é o usuário que está conectado no computador, o whoami, que mostra o nome que o usuário está usando, né, para se conectar no sistema. São comandos bem simples, você pode treinar esses comandos na sua máquina, beleza? Vamos lá. Temos aí o famoso Telnet e o SSH, que a gente já viu isso em várias outras aulas, questões relacionadas a redes, para fazer acesso remoto. Lembrando, o Telnet não é criptografado, ele é inseguro, o SSH ele é criptografado, ele é seguro. Então, acesso remoto, eu consigo acessar uma máquina da minha máquina, né, a partir da minha máquina, controlar uma outra máquina remotamente distante, independentemente da distância. TCP dump. Você quer saber o que está entrando e saindo da sua placa de rede. Então, você pode monitorar o tráfego de rede que está passando pela tua placa de rede, pelo TCP dump. Traceroute, tracepath ou MTR são comandos que você pode utilizar para exibir quais são as rotas que estão sendo utilizadas para os pacotes de comunicação que você está enviando, beleza? Ou está recebendo. Nmap, isso aqui é importantíssimo, um dos comandos que vários analistas utilizam para explorar a rede, verificar quais são os dispositivos que estão conectados naquela tua rede, quais são os serviços, quais são os nomes, se está usando o firewall. Então, é um comando importantíssimo para gerenciamento de computadores em redes. Tá? Você consegue, a partir do seu computador, fazer um scan da sua rede toda e saber quem está na tua rede, por exemplo. Beleza? Comando netstat para exibir portas de comunicações abertas. Lembrando, o que é uma porta de comunicação? É por onde as informações vão entrar e sair em programas que se comunicam em redes de computadores. Então, ele exibe quais são todas as portas de comunicação que estão abertas e os programas que estão utilizando essas portas. CCP ou rsync, você quer copiar arquivos de um computador para outro ou receber arquivos de um outro computador. Ambos podem ser utilizados para esse fim. Qual é a diferença de um para o outro? Imagina que você está transferindo um arquivo muito grande para um outro computador e a conexão cai. O comando SCP não vai conseguir manter essa transmissão, continuar do ponto que parou. O rsync consegue, beleza?
Hostname nós já vimos, né? Comando para mostrar qual é o nome da máquina que está conectada na rede naquele momento. Tá bom? E olha só, principais comandos que você pode digitar na sua linha de comandos para treinar na sua casa. Olha só, cuidado, que alguns desses comandos podem bagunçar as configurações da tua placa de rede, mas eles aparecem em prova, tá? Então, olha só, eu quero reiniciar a interface de rede. Lembrando, o que é a interface de rede, galera? A placa de rede, tá? Então, eu vou chamar esse comando aqui. O sudo já sabe o que é. Eu preciso de uma permissão de superusuário, /etc/init.d, networking, restart. Reinicia a interface de rede. O ping, olha só, quero saber se uma máquina que tem este endereço IP, ela está conectada na rede, ou então quero medir o tempo de resposta que essa máquina vai me dar, para saber se está muito lento o meu tráfego ou não. Ping, e eu boto o endereço IP ou o nome de domínio da máquina. ifconfig ETH0, ifconfig para exibir as configurações, nesse caso aqui, ETH0 é o quê? Da minha placa de rede. Olha só, o sudo já sabe para que serve. ifconfig ETH0 up, a placa de rede por algum motivo estava desativada, eu vou ativar ela, up, liga a placa. Agora eu quero desativar a placa, você vai utilizar o ifconfig ETH0 down, você desativa a placa. Isso aqui já caiu em prova, cuidado. ifconfig ETH0, estou definindo um endereço IP para aquela placa de rede chamada ETH0. Esse aqui vai ser o endereço IP dela agora. Provavelmente estou utilizando aqui uma configuração estática. ifconfig ETH0 coloca a máscara de rede. ifconfig para o ETH0, qual é o endereço de broadcast, ou seja, o endereço ao qual todos os computadores vão receber mensagem de qualquer outro computador. Broadcast, todo mundo recebe a mensagem, beleza? Cuidado com esses comandos. Alguns aparecem em prova, então pelo menos é bom. Se você não consegue treinar em casa, pelo menos lembra o que significa os comandos. Tá bom? Vamos lá. Segurança em rede de Linux. A gente tem que ter algum nível de segurança. E quando a gente fala de segurança de redes, qual é o principal mecanismo que a gente sempre vê nas nossas aulas de segurança de informação, galera? O famoso firewall. E como que eu crio regras de segurança? Como que eu defino o firewall no meu Linux? Você vai utilizar esse comando aqui, ó, o iptables. Ele que vai fazer a configuração das medidas de segurança de firewall. É como se fosse o teu firewall no Linux. Tá? Então você consegue criar regras para aceitar tráfego, para bloquear tráfego de rede, para excluir pacotes que você não quer receber, tudo isso com esse comando iptables. Você consegue criar regras para a entrada, ou seja, as informações que estão vindo de uma rede para a tua rede interna, vai poder entrar? Não vai poder entrar? Regras de saída, uma máquina dentro da rede vai poder mandar uma informação para uma outra máquina que está fora desta rede, que está na internet, pode mandar, não pode mandar? Encaminhamento, dentro da rede interna, eu posso criar regras de quais computadores podem se comunicar com outros utilizando encaminhamento de mensagens, beleza? Então, esse comando iptables, ele é basicamente o firewall do Linux, vamos dizer assim, utilizando a linha de comando, beleza? E aqui um exemplo, né, que eu rodei aqui no meu computador, do resultado, quando eu executo o comando iptables para ele listar as regras. Aqui, basicamente, não tem regra nenhuma que eu não precisei configurar. Mas aqui, as regras para entrada, as regras para encaminhamento e as regras para saída. Beleza, galera? Vamos lá. Como que eu configuro o Linux no ambiente gráfico, galera? Olha só, muito simples. Vou abrir aqui o ambiente gráfico. Aqui, para quem não tem um ambiente gráfico, eu coloquei prints das janelas que vocês precisam acessar. Vamos começar aqui, então. Primeiro, você vai clicar nesse botãozinho aí, onde está a setinha do Mostrar Aplicativos, e vai abrir essa janelinha aí, e aí você clica na opção de configurações, ou você vai clicar no ícone lá na rede, olha ali, naquele quadro, lá na outra setinha da rede, e aí você vai clicar na parte de configurações da rede aí, beleza? Vai abrir essa janelinha aqui. Essa janelinha vai te possibilitar configurar, por exemplo, aqui, ó, se você está com uma conexão sem fios, dispositivos Bluetooth, e a nossa redezinha cabeada aqui, que no caso eu estou utilizando uma rede cabeada no meu computador nesse momento. E ele vai te dar opções para você clicar aqui nesse botãozinho que eu vou mostrar daqui a pouquinho, várias opções de configurações da rede. Posso configurar uma VPN. O que é uma VPN, galera?
É um túnel criptografado para a transmissão de dados de forma segura entre computadores. Conceito de rede de computadores que a gente sempre viu. Um proxy de rede para se comunicar com proxy. Então, eu posso fazer essas configurações pelo ambiente gráfico, beleza? Quando eu clico nessa janelinha aqui, vão aparecer essas informações aqui, ó. Informações, detalhes da placa de rede, né? Olha só, o endereço IP dela, o endereço IPv6, o endereço MAC, ou seja, o endereço físico, roteamento, DNS, configurações da identidade do computador, por exemplo, o endereço MAC, que é o endereço físico da placa de rede, tá? Detalhes sobre o IPv4, se ele vai estar dinâmico ou estático, detalhes do IPv6 e uma parte de segurança, tá? Inclusive, nessa primeira telinha aqui, ó, essa primeira tela aqui são informações que eu estou vendo na tela gráfica, que eu consigo ver também, olha só, usando o comando ifconfig na tela textual, beleza? Então, basicamente, se eu quero configurar pelo ambiente gráfico uma rede, olha só, vou deixar essa telinha aqui que eu não vou utilizar ela. Eu clico aqui, ó, ou nesse botão aqui, ou eu clico aqui, ó, no botão da rede que está bem aqui em cima, beleza? Está acompanhando o mouse aí, ó, bem aqui em cima, no canto superior direito, tem esse botãozinho da rede, ou nesse botão aqui. Clicando aqui, eu posso clicar nas configurações, olha só, clica em configurações, vamos pegar só os frequentes para diminuir aqui, ó, configurações, clico aqui, vai aparecer essa janelinha aqui, vou voltar aqui, e você clica na rede. Ou então, vou fechar aqui, clico aqui na rede, conectando a rede cabeada, posso desligar o dispositivo, não vou fazer isso, senão vou ficar sem rede, ou configurações da rede cabeada, que vai aparecer a mesma janelinha. Clicando aqui, ó, vai aparecer aquelas informações que eu mostrei naquele slide anterior. Ah, eu quero ver isso aqui na tela textual. Beleza, beleza. Vamos colocar a tela textual aqui, ó. Vamos limpar ela, clear, e fconfig. Pronto, olha aí. Está aparecendo as mesmas informações, só que na parte textual. Beleza, galera? Pessoal, olha só. Vocês não acreditam, né? Chegamos no final do nosso curso de Linux, tá? Então, olha só, galera. Missão agora é treinar com questões, tá? Treinem com as questões, revisem principalmente a parte das pastas, onde ficam armazenados os arquivos de configuração, tanto os arquivos gerais como os arquivos de rede. Treinem bastante os comandos, porque é isso que vem na tua prova. Pasta, comando, pasta, comando, pasta, comando. Beleza, galera? Qualquer dúvida, não deixa de entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, beleza? Então tá aqui, qualquer dúvida, meu e-mail, professor Gastone, tá? Ou então lá pelo meu Instagram, professor Gastone, ou então pelo meu canalzinho do YouTube, professor Gastone. Beleza, galera? Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato comigo. Galera, até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Grande abraço.